Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Café com Ações, nosso novo canal sobre economia, investimentos, bolsa de valores. Meu nome é Cláudio Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial, criador do canal Viver de Renda. E o canal agora, o que criei esse ano, o Café com Ações, é para a gente concentrar aqui um programa que existia anteriormente no Viver de Renda, que era o Café com Ações. Um brinde a todos vocês, saúde! Não sei se vocês sabem, mas o café, uma ampla pesquisa sobre o consumo de café e longevidade foi realizada por especialistas da International Agency of Research on Cancer e do Imperial College de Londres. Os pesquisadores descobriram que o grupo que consumia a bebida diariamente estava associado a um risco menor de morte por qualquer causa, principalmente por doenças do sistema circulatório e digestivo. Uma outra questão era que o café, de acordo com cientistas da Universidade de Harvard, ele possui um efeito antidepressivo natural e que isso se deve ao estímulo que a cafeína causa no sistema nervoso central, capaz de aumentar a produção dos neurotransmissores cerebrais como a noradrenalina, a dopamina e a serotonina, os hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar. Então vamos beber café, que café faz bem à vida. No nosso giro de notícias de hoje, eu trouxe algumas informações para compartilhar com vocês, porque a gente, início de ano, está se questionando, bom, será que os governos que se endividaram tanto, isso é um problema para 2021? Isso vai impactar as economias desses países? Como é que você vê isso? De vez em quando alguém me questiona, né? E aí eu trouxe uma matéria, uma entrevista, na verdade, do Pascal Saint-Amans. Ele é diretor do Centro de Política e Administração Tributária da OCDE. A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Um clube de ricos formado pelas grandes nações do mundo, os grandes países mais desenvolvidos, que trabalham com uma série de boas práticas para performar melhor políticas na área econômica, de direitos humanos, ambientais, tributárias, uma série de combate à corrupção, né? Então é um organismo referência. O presidente Bolsonaro, com o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, deram entrada no processo pedindo que o Brasil seja aceito na OCDE. Então vale a pena a gente estar sempre vendo o que a OCDE fala, né? Aqui um parêntese, o governo Lula e Dilma nunca quiseram entrar na OCDE. Uma das questões que hoje eu julgo que talvez tenha motivado eles a nunca querer ter entrado na OCDE são as exigências que a OCDE faz para combate à lavagem de dinheiro, à corrupção dentro do governo, a políticas de enfrentamento ao crime de colarinho branco, há uma série de mecanismos que a OCDE exige que você implante dentro do governo para, vamos dizer assim, criar pontos de estrangulamento, né, para que essas práticas tão comuns e rotineiras na história do Brasil não se repitam mais. Então essa, inclusive, é uma das razões positivas de fazer parte da OCDE, que quem faz parte da OCDE reduz os números de delinquência provocada dentro do universo político, dentro da máquina pública, né? Então, já é um ganho que você tem em fazer parte da OCDE. Mas vamos lá a essa entrevista que eu vou falar do Pascal Saint-Amans. Perguntaram a ele o seguinte: a OCDE recomendou que os governos continuem gastando para impulsionar suas economias. O senhor acredita que mesmo o Brasil, que já tem uma dívida elevada, deva fazer isso? E aí ele respondeu: sim, estamos recomendando essa política no pico da crise. Apoiamos completamente os governos para que adotem políticas para compensar os impactos negativos da Covid. Em termos de política tributária, também é preciso dar suporte para a economia, concedendo isenções sobre contribuições sociais e para pequenos negócios. Uma vez que o país deixa o pico da pandemia, nosso conselho é não se apressar com a consolidação fiscal.
porque o que aconteceu em 2008 e em 2009 foi que os governos encararam a crise e rapidamente voltaram para as políticas de austeridade. A Europa sofreu muito com essa política ruim. Foi por isso que teve a crise da Grécia. Então é preciso ser cuidadoso na consolidação fiscal. Quando você está na fase de recuperação, você pode deixar o custe o que custar para melhorar o direcionamento das políticas. Focar naqueles que vão precisar mais. Por exemplo, em um país como o Brasil, é importante direcionar os gastos aos mais vulneráveis, aos menos favorecidos, porque o país tem uma desigualdade muito elevada e uma parte muito grande da sua população é extremamente vulnerável. No que diz respeito aos impostos, não se apressem para aumentá-los. Na terceira fase, quando as coisas estiverem estabilizadas, aí vocês terão provavelmente que aumentar impostos. A carga tributária brasileira é elevada quando comparada de outros países emergentes. E isso também serve para o Brasil? Aí ele respondeu: o Brasil, quando você o compara com o restante da América Latina, tem uma carga tributária de fato bastante elevada, mas ainda assim, provavelmente será necessário aumentar impostos para fortalecer a política tributária. Aqui há dúvidas não só de qual o nível ideal, mas também em relação à estrutura do sistema tributário brasileiro. Mas o que dizemos é que essa crise é grande demais para ser desperdiçada em termos de revisão de políticas tributárias. Veja a importância da reforma tributária e da reforma administrativa. Os nossos políticos precisam deixar de serem irresponsáveis. A sociedade brasileira precisa pressioná-los para que eles façam uma excelente reforma administrativa e tributária. Vocês precisarão revisar essas políticas, façam isso de modo que se possa reduzir as desigualdades. No Brasil, isso serve em relação à questão de taxar a renda do capital em termos de imposto sobre pessoa física, sobre pessoa jurídica, imposto sobre herança, são áreas que nos últimos 30 anos tiveram em todo o mundo políticas generosas que precisam ser revisadas. Também recomendamos políticas ambientais. Isso vai trazer vocês para uma reflexão de que é preciso taxar as emissões de carbono. E sim, o Brasil precisa taxar muito mais, apesar de vocês terem a Amazônia para absorver parte do excesso do carbono do mundo. Mas vocês terão de fazer isso. Estamos cientes de que o Brasil, como outras economias emergentes, tem subsídios para combustíveis fósseis e se vocês cortarem esses subsídios, terão que compensar os mais vulneráveis. Mas isso significa que vocês terão de fazer uma revisão séria da política tributária no médio prazo. Essas mudanças, pergunta o repórter, devem incluir alterações do teto de impostos de renda, como alguns defendem. Ele disse: olha, não sei de qual os detalhes do sistema tributário brasileiro, mas um teto de 27,5% para a população mais rica é bastante baixo. Especialmente em um país onde você tem uma concentração de riqueza, receita e renda nos 10% mais ricos. Definitivamente é muito baixo, mas esse tipo de reforma tem que ser feita de forma global, com todos os outros elementos do sistema tributário. E as medidas de ampliação de gasto público também são aplicáveis ao Brasil, ainda que a relação dívida-PIB seja tão alta? Aí ele respondeu: não quero parecer muito ingênuo. Tenho completa noção de que países ricos podem ter um nível de renda alto e que países como o Brasil e economias emergentes são muito mais frágeis, especialmente com taxas de juros muito baixas. O fluxo de capital não os ajuda muito. Então, provavelmente, o custe o que custar talvez possa requerer algum foco. Deve-se manter uma política tributária mais generosa durante a recuperação, mas talvez não tão generosa. E depois da crise, reconstruir o sistema melhor. Esse é o mantra hoje no G20, o grupo de países mais ricos, os 20 países mais ricos do mundo. Construir a melhor política tributária com descarbonização, redução de desigualdades, taxação de renda, de capital, não só reconstruir melhor, mas também em termos de aumento de receita para enfrentar o crescimento da dívida. Então veja a posição aí da OCDE, que é importante a gente estar acompanhando, pois o Brasil pediu para fazer parte desse clube, Vocês poderiam me perguntar qual o ganho que o Brasil tem em fazer parte da OCDE?
Você fazendo parte da OCDE é como se você ganhasse um selo de qualidade, um certificado de qualidade. Então, os investidores que possuem aí trilhões de dólares em busca de locais para aportar os seus recursos, preferencialmente vão para onde existe esse selo de qualidade. Um dos selos de qualidade que o mundo dos grandes investidores olham é você fazer parte da OCDE. Outro selo é o Investment Grade, dado pelas agências de classificação de risco. Então, são dois selos importantes, o de fazer parte da OCDE e o Investment Grade, dado pelas agências de classificação de risco. Outro dia eu falo um pouco mais sobre as agências de rating para vocês. Uma outra notícia que eu trago, essa saiu no caderno de economia do estado de São Paulo. Com preços em alta, commodities vão alavancar as receitas de exportação no Brasil. Impulsionados principalmente pelo minério de ferro, as principais commodities produzidas no Brasil devem alavancar as receitas com exportações nesse ano, amenizando a crise econômica remanescente da pandemia. São as estimativas da Tendências Consultoria. Segundo eles, o minério, a soja, o petróleo devem registrar uma alta muito interessante nos próximos 12 meses. Em 2021, devemos alcançar um nível de preços que não vimos nos últimos 6 anos. Disse a economia Yasmin Rivelli, da Tendências. Segundo o índice de preço de consultoria, que engloba as 3 principais commodities exportadas pelo Brasil, as cotações do minério de ferro, da soja e do petróleo estarão nesse ano 33% acima do verificado em 2016, que foi o pior ano da década para as commodities e o segundo pior para a economia brasileira. Então veja que aí temos notícias positivas para essa área de commodities, a gente deve estar atento a isso e aí vale começar a pensar em colocar no radar empresas que atuem nessa área. No meu caso, por exemplo, eu já tenho uma empresa que trabalha com petróleo, que é a PetroRio, que já está na minha carteira, e eu estou agora analisando com bastante otimismo a situação da Vale para um posicionamento nela. Acredito que ela surfou uma grande alta nesse momento, não vejo agora um ponto de entrada para a Vale, mas ela está no meu radar para um momento de correção que há de vir nas próximas semanas, dentro desse contexto do primeiro trimestre, é o que eu acredito para 2021. Deve haver agora, nesse primeiro trimestre, um momento de correção na Bolsa, porque nós estamos vindo de uma alta contínua nas bolsas globais desde outubro. Né? Então, outubro, novembro, dezembro, chegamos agora em janeiro, é um momento de respiro, é um momento que as pessoas colocam os lucros no bolso, realizam e que a gente vai viver aí as dores do parto do primeiro trimestre, onde a gente vai estar, sobretudo, vendo notícias com essa questão aí da produção das vacinas, da eficácia das vacinas, ainda números altos de pessoas contaminadas pelo Covid e que tipo de impacto as restrições econômicas pode gerar nas economias globais. Isso eu acho que gera um certo mal-estar no primeiro trimestre de 2021, mas a minha previsão é de otimismo para a Bolsa nesse ano. Acredito que ela chega no final do ano com a possibilidade razoável de fechar na faixa aí dos 130 mil pontos. Muito bem, esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!